Bem-vindos, então. Podemos estar tendo mais um culto aqui ao nosso Deus. Bom ter cada um de vocês aqui conosco hoje à noite. Antes de passar a palavra ao nosso dirigente, o Wallace, só lembrando do nosso único aviso até onde eu sei da semana, temos o nosso culto de oração na quinta. Temos, né? Temos. Quinta-feira, às 20 horas, então, a nossa reunião de oração. Todos que puderem estar presentes, por favor, venham. É um tempo realmente muito bom que nós podemos ter aqui em oração com os irmãos diante do nosso Deus. Passo aqui a palavra, então, para o Wallace, para dar início aqui sequência aqui aos trabalhos. Boa noite, irmãos. Eu peço que a igreja abram as suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 12. Realmente, essa semana não foi, né, uma semana muito fácil, né, para nenhum de nós. Diante dos últimos acontecimentos, né, como igreja, então, eu creio que não foi fácil, né, para ninguém. E eu queria fazer uma breve reflexão aqui, além do 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo de 12 a 27. Tá? Eu vou cortar alguns versículos. E diz assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz: não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz: não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Versículo 19: o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Versículo 26: se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com elas se alegram. Né? Versículo 27 diz: juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. E eu queria iniciar esse momento com uma oração. Grandioso Deus e Pai, obrigado por esse momento que Tu escolheu para que nós estivéssemos aqui, para honrar o Teu nome, para estar em comunhão com os irmãos, para nos abraçar, para nos confortar, para nos encorajar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu aqui esta noite. Abençoa cada louvor que vai ser cantado, entoado, e que os nossos corações possam, Senhor, estar ligados com o Teu, Pai. E abençoa desde já também a palavra que nós vamos ouvir essa noite, que possa falar, Senhor, aquilo que nós estamos precisando, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E
Tem uma coisa que a gente teve aquela reunião, né, na terça-feira, e uma das coisas que eu achei muito importante, né, e eu queria compartilhar como igreja, quando o pastor falou assim, me perdoem, irmãos, mas eu não queria estar compartilhando isso com vocês, né? Mas uma coisa ele falou assim, nós não somos religião, né? Nós somos igreja. Então, quando nós entendemos que nós somos igreja, e esse texto ele vem falar realmente isso, né? Que nós, como igreja, devemos nos compadecer uns dos outros, devemos sofrer uns com os outros, devemos nos alegrar uns com os outros, né? E se nós não fazemos isso, de fato, nós não somos igreja, porque a igreja, ela é um só corpo, né? São vários membros, mas um só corpo, né? Em Jeremias, capítulo 29, Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. E versículo 12 diz: naqueles dias, quando vocês clamarem por mim, em oração, eu os ouvirei. Então, as promessas de Deus, elas vêm assim, e nos oferecem conforto, nos oferecem esperança e proteção nos momentos mais difíceis, né? E elas garantem que Deus está sempre ao nosso lado, né? Nos momentos de dificuldade e suprindo as nossas necessidades. Então a gente vai cantar agora algumas músicas que falam sobre isso, falam sobre as promessas de Deus. E Deus, ele, apesar das nossas dificuldades, ele não é homem para mentir, né? E pode passar o que for, a gente sabe quem luta por nós, né? Deus, ele é um Deus de promessas. Então, que eu convido a igreja para ficar de pé, que realmente essas letras que a gente vai cantar, que a gente não possa cantar só da boca para fora, mas que a gente esteja em espírito de oração, espírito de comunhão com Deus, e que a gente possa refletir em cada letra. Deus de aliança.
somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus.
eis-me aqui. Jesus. O último louvor que nós vamos cantar é uma música bem antiga, muito conhecida. Então, eu peço que a igreja entoie essa música com espírito de oração, né? Eu sempre gosto de cantar essa música porque ela tem uma letra assim fantástica, né? Diz que Deus ele é soberano sobre a terra, sobre os céus, né? É um Senhor absoluto. E apesar de toda essa grandeza de Deus, Ele se importa com cada um de nós, né? E esse amor tão grande leva-nos, amarra-nos a Ti, Tu és tremendo. Então, que a gente possa cantar esse louvor em espírito de oração, como todo mundo conhece. Tente concentrar, fazer dessa letra uma oração, né? Que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, apesar do que esteja acontecendo, tudo aquilo que pode acontecer com a gente, né? Ele está no controle de todas as coisas, né? Esse foi um ano que a igreja pôde aprender muito sobre a providência divina, né? Então, como o pastor disse, esse é o momento, talvez, de nós praticarmos e de nós vivermos, né, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos, né? Então, cante essa música em espírito de oração. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tá? Quero chamar o pastor aqui nesse momento, as crianças. Então, vamos orar pelas crianças. Grandioso Deus que está nos céus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pelos louvores que foram entoados aqui.
que realmente o Senhor possa estar recebendo, Senhor, como gratidão daquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Abençoa esse momento, a mensagem que nós vamos ouvir, que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Roberto, que as palavras, Senhor, possam falar de encontro aos nossos corações, que Tu possas usar, Senhor, ele como instrumento nas Tuas mãos. Abençoa também as crianças, o momento que elas vão ter ali na sala, que elas também possam ser edificadas, Senhor, por Ti, de acordo com a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos. Antes de irmos para o texto de hoje à noite, eu queria apenas ler 3 versículos do Salmo 108. Salmo 108, versículo 1, 12 e 13. Eu estou usando hoje à noite a versão revista e atualizada. Salmo de Davi, 108. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Versículos 12 e 13. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Com esses versículos eu queria expressar minha gratidão a toda a igreja, as suas orações, o seu carinho, a ajuda que eu tenho recebido de vários irmãos nessa semana. Muito obrigado. Esse salmo é um salmo tão precioso, ele começa com Deus e ele termina com Deus. Firme está o meu coração, ó Deus. É isso que eu busco. Firmeza, mas essa firmeza só existe no Senhor. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. E apesar de todos os consolos e confortos que tem chegado ao nosso coração, é muito precioso saber que Deus também, ou principalmente, Ele nos conforta. Em Deus faremos proezas, seja lá o que isso signifique para a experiência que estamos vivendo, eu creio que é isso que vai acontecer. Em Deus. Em Deus. Obrigado. O meu sermão nessa noite vai ter 5 textos. E a minha pregação, ela vai ser centrada em apenas 2 palavras de cada um desses textos. Esses 5 textos, eles são todos semelhantes. Eles ocorrem em 5 porções diferentes da palavra de Deus. E nessa noite, então, nós vamos tirar um tempo para examinar o contexto e perceber as diferenças. Então, o tema dessa noite vai ser sobre confissão de pecado. Agora, nós sabemos que a confissão de pecados, ela é algo absolutamente necessária à salvação, e ela é algo absolutamente necessário também para o progresso da nossa salvação. Então, sem uma confissão verdadeira, sincera, autêntica, não existe nenhuma chance de nós acharmos clemência no sangue de Cristo. O pregador diz para a gente lá em Provérbios 28, 13, todo aquele que confessar os seus pecados e os abandonar, esse achará misericórdia.
Agora, eu nunca encontrei nenhuma promessa na Bíblia para o homem que não confessa os seus pecados com arrependimento verdadeiro. Muitos fazem uma confissão, e fazem uma confissão diante de Deus, mas não recebem nenhuma bênção, porque falta algo nesta confissão. Faltam algumas marcas requeridas por Deus, marcas que provariam que essa confissão é genuína, que ela é sincera, que ela é autêntica, marcas que demonstrariam o agir do Espírito Santo. Então, o meu texto nessa noite consiste em 2 palavras, e as 2 palavras são as seguintes: eu pequei. E nós vamos ver como essas palavras, nos lábios de homens diferentes ao longo das Escrituras, indicam sentimentos muito diferentes. Enquanto uma pessoa diz, eu pequei, e recebe perdão, a outra diz a mesma coisa e segue no seu caminho para cometer pecados piores, para mergulhar em profundezas maiores do pecado. Então nós vamos olhar para 5 textos. O primeiro caso é o caso do pecador endurecido. E quando esse pecador, ele experimenta terror na sua vida, ele diz, eu pequei. E nós encontramos isso em Êxodo, capítulo 9, versículo 27. Êxodo 9, 27. Então o Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse, esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Por que essa confissão aqui nos lábios deste tirano? Ele não se humilhava diante de Deus. Porque o Faraó do Êxodo, por que esse orgulhoso aqui se curvou? Nós vamos entender um pouquinho o valor da confissão dele aqui, quando nós sabemos as circunstâncias anteriores. E então nos versículos 23 e 24, e Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Então, em que circunstâncias veio essa confissão aqui do Faraó? O trovão estava rolando no céu, o fogo incendiava o solo, o granizo descia em grande quantidade, e então o Faraó disse, eu pequei. Mas ele é somente um exemplo de multidões na mesma categoria. Qual o proveito e qual o valor tem essa confissão? Isso aqui é um arrependimento que nasce na tempestade e que morre na calmaria. Esse arrependimento criado entre trovões e raios e granizo, ele cessou tão logo tudo foi silenciado. Muitas pessoas empalidecem quando o trovão chega na sua vida.
o estrondo pode ser bem alto, as lágrimas enchem os seus olhos e eles clamam a Deus: eu pequei. E as vigas da sua vida são balançadas, abaladas, o solo embaixo deles oscila diante da voz de Deus poderosa e majestosa, e então eles clamam: ó Deus, eu pequei. Mas ai de tal arrependimento, porque quando o sol novamente brilha, quando as nuvens negras passam, o pecado vem novamente sobre o homem e ele se torna pior que antes. Então, quantas confissões deste tipo existem? Quantos se esquecem dos votos que fizeram na angústia? Quantos prometem abandonar os seus pecados, seus caminhos de pecado, mas quando o infortúnio é removido, eles não fazem isso. Então isso aqui, esse arrependimento do homem endurecido, ele atrai sobre ele a ira divina. E esse aqui então é o primeiro estilo de arrependimento. E é um estilo de arrependimento que eu desejo que nenhum de nós imite, porque ele é totalmente sem valor. Ele é inútil. É inútil você dizer eu pequei somente debaixo da influência do terror, então esquecer disso depois. Agora vamos ao segundo texto, nós vamos ver um outro caráter. Agora o homem dúbio. Ele também diz, eu pequei. E eu creio que ele realmente sente que ele fez isso, ele sente isso de maneira profunda, mas acontece que ele é mundano. Ele é muito mundano. Ele ama a injustiça. E o caráter que eu escolhi para ilustrar isso foi o de Balaão. Venha comigo para Números, capítulo 22. Números 22, versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E Balaão, então, ele diz aqui para o anjo do Senhor: eu pequei. Mas apesar disso, ele seguiu aí com o seu pecado. Irmãos, um dos indivíduos mais estranhos para mim em toda a Escritura, acho que mais estranho do mundo inteiro, é esse personagem aqui, Balaão. Quando eu me lembro de Balaão, da história de Balaão, eu sempre me surpreendo com ele. Alguém já escreveu sobre Balaão o seguinte: para o bem e para o mal, igualmente se curva. E para ambos, para o diabo e para o santo. E isso aqui parecia ser a realidade de Balaão. Parecia ser assim mesmo. Algumas vezes ele falava com tanta eloquência e com tanto triunfo. Ninguém era capaz de se igualar a ele. Mas em outras vezes ele exibia a pior e mais sórdida cobiça. Então Balaão, ele é um ícone da miséria humana. Vamos ler juntos Números 23. 1 a 12. Então Balaão disse a Balaque:
edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro e o que me mostrar te notificarei. Então subiu a um morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparai 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó e vem, denuncia a Israel. Versículo 8: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois de cima das penhas vejo Israel e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó e enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Agora observe o seguinte: Balaão, ele está ali no cume da montanha, lá embaixo está o povo de Israel, e ele é ordenado a amaldiçoar o povo. Mas ele diz o seguinte: como eu vou amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? E se você ler os textos em frente, Deus abre os olhos de Balaão, ele começa a falar, e em um certo momento ele fala até mesmo sobre a vinda de Cristo. E ele diz: eu o vejo, mas não no presente, eu o contemplo, mas não de perto. E ele apresenta a sua oração dizendo: que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Que homem de Deus, não é mesmo? Que moral! Uma pessoa assim tem esperança, não é? Agora espere até que ele desça a colina, e nós vamos ouvi-lo dando o mais diabólico conselho ao rei de Moabe. Tão diabólico que os especialistas do Antigo Testamento afirmam com convicção que é possível que este conselho tenha sido sugerido pelo próprio Satanás. E Balaque diz ao rei: você não pode vencer esse povo aí na batalha, porque Deus está com eles. Então você deve fazer o seguinte: tente instigá-los contra Deus. Agora não dá tempo para ver tudo isso, mas venha lá para Números 31:16. Eis que estas palavras, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora isso aqui é uma alusão
aquilo que aconteceu e que está registrado no capítulo 25 de Números, dos versículos 1 a 9. E basicamente o que aconteceu ali foi que os moabitas, com suas luxúrias temerárias, com sua imoralidade, com suas perversidades, com suas concupiscências, eles seduziram os filhos de Israel a serem infiéis a Deus. E o apóstolo Pedro, ele vai se referir ao conselho de Balaão na sua segunda carta da seguinte forma. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 14 e 15. Tendo os olhos cheios de adultério, e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, ou pelo conselho de Balaão, filhos de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Às vezes Balaão, ele parecia ter a voz de um anjo, mas às vezes ele parecia também ter a alma do diabo dentro dele. Então Balaão era um homem de caráter horrível, ele era um homem de duas mentes, ele era um homem de duas disposições, ele foi por todo o seu caminho com duas disposições. O Senhor Jesus Cristo nos ensina, lá no Evangelho, uma verdade que muitas vezes é muito mal interpretada. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Lembram disso? Isso é frequentemente mal interpretado. Alguns leem simplesmente assim: ninguém pode servir a dois senhores. Mas eu digo para vocês, ele pode sim. Ele pode servir a 3, 4, 20. O jeito de ler essa passagem é o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, ambos não podem ser senhores. Ele pode servir a dois, mas os dois não podem ser senhores ao mesmo tempo. Um homem pode servir a dois que não são seus mestres, ele pode servir a 20, ele pode viver por 20 propósitos diferentes, mas ele não pode viver para mais de um propósito principal. Então somente pode haver um propósito principal em sua alma, e isso significa: somente pode haver um Senhor. Agora, Balaão, ele se esforçou para servir a dois. E, de igual modo, muitos estão no caminho de Balaão. E talvez, quando estão na igreja, eles são piedosos, eles são santos, e no domingo são pessoas respeitáveis, piedosas, e eles falam pausadamente, porque isso é algo religioso, eles pensam. Mas durante a semana, se você quiser encontrar os maiores desonestos e fraudadores, muitas vezes eles são alguns destes homens que são tão hipócritas na sua devoção. Então, irmãos, nenhuma confissão de pecado pode ser genuína, a menos que ela seja feita de todo o coração. De todo o coração. É inútil nós dizermos: eu pequei, ou nós pecamos, eu pequei, e continuar pecando. E no sistema religioso, existem muitos homens como Balaão.
E como Balaão, eles poderiam operar milagres. Mas, ao mesmo tempo, existe algo neles que revela o caráter repugnante de pecar. Às vezes, algo que é tão desprezível, quanto parece ser o caráter de retidão deles. Se vocês se lembram da história de Balaão, você sabe que ele ofereceu sacrifícios a Deus no altar de Baal. E isso era muito típico do seu caráter. E assim muitos fazem, oferecem os seus sacrifícios a Deus, aí no santuário de Mamon, por exemplo, Deus das riquezas, né? Enquanto ofertam aí para a igreja, distribuem aos necessitados, mas na outra porta do escritório, oprimem o pobre, espremem até a última gota de sangue da viúva para ficarem ricos. Então isso aqui é muito importante, vai ser totalmente infrutífero e inútil dizer eu pequei, a menos que isso seja de todo o seu coração. A confissão de um homem dúbio não tem proveito nenhum. Vamos agora a um terceiro caráter e um terceiro texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. E aqui está então o homem insincero. Nós falamos do homem endurecido, do homem dúbio, e aqui nós temos o homem insincero. E ele não tem aqui nenhum ponto proeminente no seu caráter, porque ele é uma pessoa que é modelada pelas circunstâncias, ele faz aquilo que lhe dá na cabeça. E Saul era assim. Samuel o reprovou, e ele disse para Samuel: eu pequei. Mas ele não queria dizer realmente aquilo. Se você ler o verso inteiro, o que nós encontramos no final do versículo 24, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora isso aqui era uma desculpa mentirosa, porque eu temi o povo. Saul nunca temeu ninguém, ele estava sempre pronto para fazer a sua própria vontade, ele era um déspota. Um pouco depois disso, ele sustentou uma outra desculpa. E ele afirmou que ele havia trazido bois e cordeiros para oferecer a Deus em holocausto. E ambas as desculpas não eram verdadeiras. A característica mais proeminente no caráter de Saul era a sua insinceridade. Um dia ele manda buscar a Davi da cama dele para o matar. Outro dia ele declara: tão certo como vive o Senhor, Davi não morrerá. Em outra ocasião, porque Davi salvou a vida dele, ele disse: mais justo és do que eu, não tornarei a fazer-te mal. Agora ele disse isso após perseguir Davi com o objetivo de matá-lo. Às vezes Saul se encontrava com profetas e profetizava. Às vezes ele estava com os feiticeiros, com as bruxas. Às vezes num lugar, às vezes no outro. Ele era insincero em tudo. Então nós encontramos pessoas assim em todos os lugares. Homens que são muito facilmente modelados. Você pode dizer o que você quiser a eles.
e eles sempre concordarão com você. Eles têm disposições afetuosas, têm uma consciência sensível, tão sensível que parece ceder quando ela é pressionada, mas ela não suporta uma sondagem profunda. E ela se cura tão facilmente quanto ela se machuca. Alguns homens parecem ter coração de borracha. Você já pensou desse ponto de vista? Se você apenas os tocar, é feita uma impressão forte no coração, quase que imediatamente. Mas essa impressão é inútil, porque o coração logo retorna para o seu estado original. Você pode apertar eles de qualquer modo que você desejar. Eles são tão elásticos que você sempre vai alcançar o seu propósito. Mas a verdade é que eles não têm firmeza de caráter. Eles logo voltam a ser como eram antes, e muitos são assim. Eles curvam as suas cabeças na igreja e dizem: temos errado e nos desviado do caminho, mas na verdade eles não pretendiam dizer isso verdadeiramente. Muitos dizem: eu me arrependo dos meus pecados, mas não se sentem pecadores. Muitos frequentam a igreja, lágrimas correm facilmente de suas faces, mas apesar disso, essas lágrimas vão se secar tão depressa quanto elas foram produzidas. Então eles não permanecem nos seus intentos, nos seus propósitos. Então dizer eu pequei, sem que haja significado nisso, sem que haja sentido nisso, meus amados, isso é algo desprezível. É um escárnio a Deus confessar com sinceridade de coração. Agora, existe um contraste real muito grande entre Saul e Balaão. Balaão, ele era um grande homem mau. Ele era grande em tudo que ele fazia. Saul, ele era pequeno em tudo, exceto na sua estatura. Ele era pequeno em bondade, ele era pequeno em maldade, enquanto Balaão, ele era grande em tudo, em ambos. Balaão às vezes poderia desafiar a Deus e logo em seguida dizer: se Balaque me desse sua casa cheio de prata e ouro, eu não poderia ir além da palavra do Senhor meu Deus, para fazer mais ou menos. Outro caso ainda. Eu acho que esse é o pior de todos. É o arrependimento de desespero. Mateus capítulo 27, versículo 4. E aqui nós temos um caso terrível de arrependimento, de desespero. E você vai logo conhecer o personagem no momento que a gente lê o versículo. Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Quem disse essas palavras? Judas. Judas disse: eu pequei. Sim, Judas, o traidor, aquele que traiu seu mestre, aquele que, quando viu que o seu mestre foi condenado, ele devolveu compungido no seu coração as 30 moedas de prata aos anciãos. Ele atirou para dentro do santuário aquelas moedas de prata, e então ele saiu dali e foi fazer o quê? Ele foi se enforcar. E isso aqui é o pior tipo
de arrependimento. Eu nem sei se de fato é justo chamar isso de arrependimento. Talvez isso deve ser chamado de remorso de consciência. Judas confessou seu pecado e então ele saiu para enforcar-se. Que horrorosa confissão de desespero, não é? Você já presenciou isso alguma vez? Na minha vida ministerial eu nunca presenciei isso. Nunca. Eu já li testemunhos a esse respeito. Pessoas que em seu leito de morte dizem: não há nenhuma esperança para mim. Eu blasfemei contra Deus na sua face. Eu o desafiei. O meu dia de graça é passado. A minha consciência está cauterizada com ferro quente. Eu estou morrendo e eu sei que eu estou perdido. Que cena horrível, desesperadora. Conta-se o caso de um homem que tinha sido crente professo, mas ele tinha se apartado da confissão. Ele tinha cometido pecados terríveis, e quando ele estava para morrer, ele foi visitado por alguns irmãos da igreja, e os irmãos nunca podiam ficar com ele mais do que 5 minutos por visita, porque ele dizia: vou embora, me deixe, é inútil a visita de vocês. Eu sou igual a Esaú, eu vendi minha bênção, com lágrimas a busquei, mas nunca mais a acharei novamente. E ele repetia essas palavras terríveis. Ele dizia: minha boca está cheia de pedrinhas, eu bebo fel dia e noite, não me falem mais de Cristo. Eu sei que Ele é o Salvador, mas eu o odeio, e Ele me odeia. Eu sei que eu tenho que morrer, eu sei que eu tenho que perecer. E então seguia-se a isso gritos dolorosos, ruídos horrorosos que ninguém podia aguentar, e eles iam embora, e eles voltavam no dia seguinte, nos momentos de mais calma, e quando eles chegavam, ele começava a gritar mais uma vez, e ele chorava de desespero: eu estou perdido, é inútil me falarem qualquer coisa sobre isso. Agora, irmãos, não é necessário chegarmos a este fim. É possível haver restauração. É possível voltar para Deus. Mas é necessário arrependimento verdadeiro. Talvez a gente costuma expressar isso usando só a primeira palavra dessa expressão. É necessário arrependimento. Não, é necessário arrependimento verdadeiro. E quando há arrependimento verdadeiro, não precisa haver nenhum medo. Porque o apóstolo João diz lá na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, ele diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os nossos pecados, eles são lavados no sangue do Salvador. Nós não precisamos ter nenhum remorso por nossos pecados. Eles são perdoados pelo Redentor quando há arrependimento verdadeiro. Quinto e último caso. Nós temos olhado aí essas 4 confissões. Eu pequei, eu pequei, eu pequei, eu pequei. Confissões tristes, escuras. Mas eu quero trazer vocês agora para uma boa confissão. Lucas capítulo 15.
versículo 18. Lucas 15, 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E nós temos aqui a quinta confissão. O filho pródigo disse, iria dizer o que a seu pai? Eu pequei. E essa confissão aqui, irmãos, ela é uma confissão abençoada. Deixa eu pintar aqui um pouco a cena. Então, lá está o filho pródigo, o pobre pródigo. Ele fugiu de uma boa casa, ele fugiu de um pai amoroso, ele gastou toda a sua fortuna com prostitutas, e agora ele não tem mais nada. E então ele vai para os seus antigos companheiros e lhes pede ajuda, e eles riem dele, eles o desprezam, e ele diz: vocês beberam o meu vinho muitas vezes, eu sempre paguei para vocês nas nossas festas, vocês não vão me ajudar? Mas eles dizem: vai embora daqui. Expulsam ele dali. Ele procura todos os seus amigos com os quais ele tinha se associado, mas nenhum deles lhe dá qualquer coisa. Por fim, alguém diz para ele: você quer um emprego? Então vai e alimente os meus porcos. O pobre pródigo, o filho de um rico proprietário de terras, aquele que teve uma grande fortuna, e então ele tem que sair para alimentar porcos. E para tornar isso mais dramático, nós não devemos esquecer que ele era um judeu. E esse era o pior tipo de emprego para o qual ele poderia ser contratado. Então veja lá o filho pródigo, em seus trapos sujos, alimentando porcos. Qual era o seu salário? Era muito pouco. Tão pouco que ele diz aí no versículo 16 que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Então vejam, ali está ele. Ele está ali naquele lamaçal, na sua imundície. Ele estava na mesma situação que os seus companheiros de chiqueiro. Mas de repente um pensamento, posto lá pelo Espírito Santo, surge na sua mente. Então nos versículos 17, 18 e 19 nós lemos: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele volta, ele mendiga por todo o seu caminho, ele vai de cidade em cidade, às vezes ele consegue uma carona, mas em outros momentos ele segue na sua marcha resoluta. Ele vai aí por colinas estéreis, ele passa por vales desolados, sozinho. E agora, afinal, ele chega àquela colina fora da aldeia. E lá de cima da colina, ele olha para baixo. E ele vê a casa do seu pai lá embaixo. A velha árvore de álamo está lá, na frente dela. Lá estão as pilhas de feno, nas quais ele
corria e brincava com o seu irmão. E aquela visão da sua velha casa, aquela imagem na sua mente invoca no seu coração todo tipo de sentimentos, de lembranças da sua vida pregressa. E então lágrimas começam a correr de seus olhos e ele quase foge novamente. Talvez ele pensou, será que meu pai morreu? Como eu tive coragem de magoar tanto assim a minha mãe? E se eles estiverem vivos, eles nunca mais me receberão novamente. Eles vão fechar a porta na minha cara. O que eu estou fazendo? Eu não posso regressar. E eu tenho medo de ir adiante. E enquanto ele estava decidindo o que ele ia fazer, o seu pai estava no andar superior da casa. Ele estava lá na varanda, ele estava olhando para fora, ele estava vendo o seu filho. E apesar de o pobre pródigo não poder ver o seu pai podia vê-lo. Então o seu pai desce as escadas, correndo, com toda a sua força, corre até ele, e enquanto o pobre pródigo está pensando em fugir, os braços do seu pai estão ao redor do seu pescoço. E ele o beija como um pai amoroso. Então o filho começa a dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele ia dizer: trata-me como um dos teus empregados, o seu pai pôs a sua mão na boca dele e disse para ele: pare já com isso. Eu o perdoo. Não diga nada sobre ser um criado. Venha, diz ele, entre, meu pobre filho pródigo. E o pai diz aos seus criados: trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lo. Ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também aquele bezerro cevado e matai, comamos e nos alegramos. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então eles começaram a se regozijar. Que recepção preciosa e graciosa para o principal dos pecadores. O seu pai o viu, então havia olhos de misericórdia. O seu pai correu para o encontrar, então havia pernas de misericórdia. O seu pai pôs os seus braços ao redor do seu pescoço, então havia braços de misericórdia. O seu pai o beijou, então havia beijos de misericórdia. O pai falou com o filho, então havia palavras de misericórdia. O pai disse: tragam a melhor roupa, então havia atos de misericórdia. Maravilhosa graça, tudo graça. Que Deus gracioso é o nosso. Há muitos que têm fugido por muito tempo. E Deus está dizendo: retorne. Nunca houve um pecador que viesse a Cristo em arrependimento verdadeiro, que Cristo o mandasse embora.
se Ele mandasse embora você ou eu, indo a Ele em arrependimento verdadeiro, isso seria o primeiro caso. Talvez a gente possa pensar: ah, Senhor, eu sou tão sujo, tão corrupto, tão vil. Mas nós não podemos ser mais vil que o filho pródigo. Então, a mensagem de Deus para nós, nessa passagem é: venha para casa. Venha para a casa do Pai. E tão certo quanto Ele é Deus, Ele vai manter a sua palavra, que diz: o que vem a mim, de maneira verdadeira, o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Então a gente tem 4 confissões tristes, desastrosas, vazias, infrutíferas, inúteis, sem nenhum proveito diante de Deus. Mas nós temos uma confissão abençoada, verdadeira, sincera, que trouxe perdão, restauração, alegria. O desafio para nós, a exortação para nós é: qual tem sido a nossa experiência? Será que nós temos nos apartado da confissão? Será que tem havido arrependimento verdadeiro no nosso coração? Para encerrar, eu vou voltar ao primeiro versículo que eu li aqui, lá do pregador de Provérbios, 28, 13. Todo aquele que confessar seus pecados e os abandonar, achará misericórdia. Amém. Pai, eu te agradeço por tua palavra, pelo consolo que vem da tua palavra. Te agradeço por tua graça, pelo teu poder que opera em nossas fraquezas. Te agradeço pela salvação. Nós somos tão necessitados do Senhor. Nós não somos os mais vis pecadores, porque o Senhor nos guarda na sua graça. Eu peço, Senhor, que a tua palavra ilumine os nossos pensamentos, que ela induza o nosso coração a nos voltarmos para o Senhor, confiando no Senhor, descansando no Senhor, sabendo que o Senhor é soberano, conforme nós cantamos, e sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Traz o teu conforto a todos nós, nossa família, nossa igreja, a uma multidão de irmãos que se sentem aflitos. Traz o teu consolo e o teu conforto e mostra, Senhor, a tua graça e o teu poder. E em tudo isso, seja glorificado. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Que possa ficar de pé. Eu não sei se vocês conhecem essa música, é uma música também bem antiga, a gente não ensaiou, mas eu queria que a gente cantasse, que tem tudo a ver com a nossa pregação. Lucas, tu pode colocar para a gente 1 João, capítulo 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda e qualquer injustiça. Se todo mundo sabe de cor, a gente vai cantar. É uma música bem pequena. Eu vou ver se eu consigo lembrar aqui. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Vamos cantar de novo, foi só um ensaio. Lembrando aqui, vai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Amém? Então, estamos despedidos. Uma boa noite.